Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi do Bacontástico para mais um Bacontástico Now, esse quadro mais conversacional aqui do Bacontástico que a gente organiza para poder conversar com vocês sobre coisas que estão acontecendo por aí no mercado, notícias de última hora e também para dar nossa opinião sobre as coisas, tá? Se você gosta desse quadro, não esquece aí de dar o tapa no like e também de se inscrever no canal para não ficar de fora de nada. Pois bem, como vocês viram no título e como vocês viram também na thumb, eu queria aproveitar esse vídeo para conversar um pouco com você sobre algo que muita gente me pergunta, tanto pessoalmente falando, como também enquanto profissional, enquanto produtor de conteúdo na internet e tal, principalmente no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Bacontástico, que é o Baconzap. Se você não tá nele, vai no link aqui embaixo, tá? Tá tudo lá, todas as nossas redes sociais, todas as formas de comunicação que você pode ter com a gente estão descritas lá. E muita gente, tanto lá no grupo quanto pessoalmente, me pergunta sobre que podcasts eu escuto, né, geralmente. E aí eu queria trazer nesse vídeo alguns dos podcasts que eu mais escuto, tá? Principalmente os podcasts brasileiros. Na verdade, eu quero trazer nesse vídeo especificamente só os podcasts brasileiros inicialmente. E caso você aí que tá assistindo esse vídeo curta o que eu tô trazendo aqui pra vocês e curta essas sugestões, comenta aqui embaixo e dá um tapa no like pra eu saber que aí eu faço um outro vídeo falando aí sim de todos os podcasts ou dos meus podcasts favoritos. Nesse vídeo especificamente eu vou falar apenas dos podcasts brasileiros que eu escuto. Eu escuto muito podcast, tá? É praticamente o que sempre tá rolando no meu carro, é o que sempre tá rolando na academia comigo, é o que sempre tá rolando quando eu tô com um fone de ouvido e eu tenho algum tempozinho livre, tá? Pra escutar alguma coisa, né? Então por conta disso eu tenho um bocado de podcasts inscritos, tá? Eu sou inscrito em vários podcasts e eu uso também um aplicativo específico e que eu gosto demais para poder consumir esses podcasts, que é o Pocket Cast, tá? Tem tanto para Android quanto para iOS, como também tem essa versão aí que vocês estão vendo, essa versão web, tá? Inclusive essa versão web ela é paga, mas todo o resto do aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, é 100% gratuito, tá? Então, como eu ouço muito, eu paguei para poder usar no computador também. Fora que o layout dele é muito bacana e tudo mais. Então vamos lá, para não perder muito tempo com isso, para deixar esse vídeo bem objetivo, bem direto ao ponto, vamos falar dos podcasts brasileiros que eu escuto. A começar por talvez o mais famoso deles, o principal, que é o Nerdcast do Jovem Nerd. O Jovem Nerd tá aí há, sei lá, acho que uns 12, 13 anos na internet produzindo conteúdo nerd de extrema qualidade para o Brasil inteiro. Não só a galera do eixo Rio-São Paulo, pessoal do Sul, mas também Sudeste, Nordeste, Centro, Centro-Oeste. Cara, todo mundo é público do Jovem Nerd e todo mundo é fã de Jovem Nerd. E aí eles produzem juntamente com o site, né? Juntamente com o canal no YouTube, eles também produzem um podcast chamado Nerdcast. E que toda semana, sexta-feira, tá postando pelo menos um podcast novo. Às vezes eles postam inclusive 2 quando eles fecham parcerias aí. Já fizeram sobre tecnologia, já fizeram sobre empreendedorismo, já fizeram sobre um monte de assuntos em paralelo com os assuntos mais cultura pop ou mais, digamos assim, cômicos, lúdicos, que eles já trazem normalmente, como vocês podem ver aí no episódio 603, Bariátricas Selvagens, que eu inclusive já ouvi, não tá atualizado aqui ainda na versão web do aplicativo, eu ouvi no mobile, e é sensacional, super engraçado, eles comentando sobre as cirurgias bariátricas dele. Então, para quem eu indico o Nerdcast? E eu quero sempre trabalhar com essa lógica nesse vídeo, o que é o podcast e para quem eu o indico. Eu indico o Nerdcast basicamente para todo e qualquer fã de cultura pop e nerdice, tá? E que goste de rir, né? Que curta humor. Ele não é um podcast sério, ele não é um podcast muito sisudo, muito, né, cabeçudo. Tem outros aqui que eu vou mostrar na lista que já são um pouco mais assim. Ele é pra rir, ele é pra se divertir, ele é pra relaxar. Por isso talvez que ele saia na sexta-feira e tal. E eu gosto demais de ouvir toda semana o pessoal do Nerdcast. Então se você tem esse perfil também, assina o Nerdcast. Outro podcast brasileiro que eu também curto bastante, mas que é bem novo, que é bem recente, tá? Eu não tô acompanhando ele há muito tempo, até porque, como eu falei, né, não faz muito tempo que ele existe, é o GugaCast. Basicamente, o GugaCast foi uma criação do Guga Mafra, que é um influenciador, pensador da internet, criador de conteúdo, participante de vários podcasts já conhecidos no Brasil também, como o próprio Nerdcast e outros que eu vou comentar já e tal, e publicitário
do meio digital, publicitário online, digamos assim, tá? E aí, de uns tempos pra cá, ele vem crescendo bastante no meio de podcast, na podosfera, digamos assim, brasileira, e ele decidiu também, há um tempo atrás, criar um próprio podcast, que é o GugaCast, que, se eu não me engano, também é semanal, não lembro ao certo que dia que sai. Na verdade, é semanal assim, né? Já tá um bom tempo sem postar, pelo que eu tô vendo aqui. Mas tem uma certa periodicidade e é sempre muito interessante ouvir, porque o Guga é um cara muito inteligente, ele é muito sagaz, ele de fato entende bastante do mercado e do mundo, da tecnologia, né? Do mundo online, digamos assim, e sempre tá disposto a dar a opinião dele e discutir as questões do mundo, assim como discutir questões pessoais, já que também é um podcast meio pessoal dele com o público dele. Para quem eu indico o GugaCast? Eu indico o GugaCast para quem curte tecnologia, para quem curte tá por dentro do que tá acontecendo, para quem curte se divertir também, rir, e para quem curte meio que manter um contato interessante, mesmo que platônico, né? Ele com você e não você com ele, com alguém que está inteirado do mundo digital e que trabalha nesse mundo e que pensa esse mundo também, certo? Então, se você se enquadra nesse perfil, você é público do Guga Mafra, tá? Vou terminar agora a minha lista com os últimos 2 podcasts. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo e eu confesso que eu não ouço tantos podcasts brasileiros aqui hoje em dia. Inclusive, esse é um dos motivos de estar fazendo esse vídeo. Eu deixo pra falar mais sobre isso já. A começar, o Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal, que é uma produção da Central 3 Podcast, que é uma grande produtora de podcasts associadas ao meio acadêmico também. Ele é um podcast de política internacional. Exatamente, chatíssimo, né? Mas na verdade não é, nem um pouco. Ele é um podcast de política internacional muitíssimo bem feito pelo Felipe e pelo Matias, que são dois especialistas em história, professores de história, não sei bem o background deles, mas são 2 pessoas que entendem muito de história e política internacional, né? Relações políticas e política internacional como um todo. E eles semanalmente trazem os assuntos que estão acontecendo ao redor do mundo acerca de política internacional para esse podcast de uma maneira super interessante, super organizada e lúdica também, já que eles fazem muita graça, eles são engraçados, apesar de não serem piadistas e o foco do podcast não ser esse, mas é um podcast muito leve, muito legal, muito interessante na minha opinião. Para quem eu aconselho o Xadrez Verbal? Para todo mundo que se interessa em entender como o mundo funciona de um ponto de vista global, de um ponto de vista relacional, como que países se relacionam para estabelecer essa ordem, essa sociedade global que a gente vive hoje, e como uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil aparentemente afeta a nossa vida enquanto brasileiro. Então é super legal ver tendências geopolíticas acontecendo ao redor do mundo e sendo reportadas pelo Xadrez Verbal, e ver depois de 6 meses ou 1 ano essa tendência se tornando realidade no Brasil, como é o caso, por exemplo, da neutralidade da internet, que eles já discutem há muito tempo, como é o caso, por exemplo, da questão do aquecimento global, que eles já discutem há muito tempo também, porque isso já é discutido há muito tempo na internet, no mundo, tá? E na geopolítica como um todo. Enfim, então é um podcast muito legal para quem quer entender mais sobre o mundo e para quem tem curiosidade também em viver fora da sua bolha, que é algo, inclusive, que muita gente devia estar fazendo hoje em dia, tá? A gente ter uma sociedade online, principalmente, ainda melhor do que a que a gente já tem hoje, certo? Então, fica aí o recado do pessoal do Xadrez Verbal. E por último, para fechar, digamos, com chave de ouro, o meu segundo podcast favorito, o primeiro é o Nerdcast, assumidamente, mas o segundo é esse, é o Braincast, que é um podcast, como o próprio nome diz, que junta criatividade e entretenimento em um produto só, tá? O Braincast, encabeçado aí pelo Carlos Merigo, do site Brainstorm 9, é uma das principais referências na podosfera, né, de entretenimento, cultura, tecnologia e meio publicitário, ou comunicação como um todo, tanto online quanto offline, tá? Mas principalmente online, eles focam mais hoje, tá? No que eles chamam de cultura digital, inclusive, não só a comunicação, mas a comunicação como parte dessa cultura digital. Também é um podcast semanal, também tem muito humor, ele é muito lúdico e ele é muito interessante também. O Guga Mafra é um dos participantes do Braincast, né? De alguns dos episódios do Braincast. E
cresceu muito nisso também, até porque esse Braincast, né, esse podcast especificamente, ele cresceu bastante, tá? Desde o seu surgimento já há um bom tempo. Ele acho que ele é tão velho quanto o Nerdcast, se não um pouco mais novo. Acho que o Nerdcast é o mais antigo desse aí. Mas, cara, é sensacional, na minha opinião. Pra quem eu indico esse podcast? Eu indico esse podcast pra quem curte, como eu falei, comunicação, cultura da internet, tecnologia e se tá atualizado, tá? Gosto de gente que curte tá atualizado, gente que curte tá por dentro do que tá acontecendo ao redor. Aquela galera que não reage às coisas, mas muitas vezes traz para outras pessoas o que há de novo ao redor dela. Se você é uma pessoa que curte ser a primeira a saber de tudo, ou se você é uma pessoa que curte estar por dentro do que o mundo está discutindo e não só do que teu grupo de amigos ou do que, sei lá, a tua casa, né, estão discutindo, o Braincast é o podcast é uma excelente escolha também, beleza? Eu vou colocar aqui nos comentários o link para acessar a minha lista de podcasts no Pocket Cast e o próprio Pocket Cast para você baixar, tá? Então não se preocupa aí se você ficar desatento em relação a alguns podcasts, mas ó, volta no vídeo, dá uma acompanhada lá em todos, caso você já tenha esquecido o primeiro que eu o que eu indiquei, certo? Antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer um pedido pra vocês agora, tá? Já dei a minha sugestão, já falei aí dos podcasts brasileiros que eu mais ouço, mas agora eu queria pedir pra você me ajuda, pra você me ajudar a colocar mais podcasts brasileiros nessa lista. Então, vai aqui nos comentários desse vídeo, não se esquece de dar um tapa no like também, aproveitar e se inscrever no canal logo. Vai aqui, né, nos comentários do vídeo e coloca os principais podcasts em português do Brasil que você escuta. Se você escuta, obviamente. E se você não escuta, começa a ouvir esses podcasts que eu indiquei, tá? Quem sabe um deles aí te conquiste, já que são os meus podcasts brasileiros mais ouvidos, são os que eu escolho pra ouvir, né? Dentro dos vários podcasts que eu ouço semanalmente. E quem sabe você também vai curtir. Então, se você começar a ouvir o Nerdcast, o Braincast, o Xadrez Verbal ou o GugaCast, tá? Dá as tuas impressões sobre cada um desses podcasts, beleza? No mais é isso. Meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, meus amigos. Tchau, tchau.